Boa noite, gente. Bom dia ou boa tarde. Esse vídeo aqui é o vídeo do trabalho de curso da matéria de Introdução à Inteligência Artificial. O grupo é formado por Caio e eu, Ivan, e a gente vai abordar o assunto de Companion Robots. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que são os Companion Robots, e para isso a gente trouxe uma definição aqui. A gente pode falar que eles são agentes conversacionais, mais especificamente companheiros virtuais. Ainda deve estar confuso, então por isso que a gente vai esmiuçar essa frase em duas partes. A primeira seria de agentes conversacionais. Eles são programas que visam reproduzir a interação entre dois humanos. Normalmente eles recebem uma entrada que pode vir de diversos canais, então pode ser texto, pode ser fala, pode ser até gestos. E a partir dessa entrada que ele vai receber de um usuário, o programa vai chegar e gerar ou selecionar uma saída para retornar para ele. Então, dentro dos agentes conversacionais, a gente tem a categoria na qual os companion robots estão incluídos, que são a de companheiros virtuais. Os companheiros virtuais são um tipo de agente que ele é mais focado no aspecto de estabelecer uma conexão entre o programa e o usuário. E essa conexão pode ser só uma conexão emocional de confiança, mas também pode ser uma conexão emocional que ruma para, por exemplo, estabelecer uma amizade ou até mesmo um relacionamento amoroso. Um fato interessante a considerar é que, apesar de ser companion robots, nem todos os companheiros virtuais têm uma forma física. Eles podem ser apenas programas, mas também podem ter um corpo físico que seria um robô, por exemplo. Agora a gente vai abordar um pouco da história dos agentes conversacionais. Então, a gente pode falar que eles surgiram lá na década de 50. Na verdade, a ideia deles surgiu na década de 50, quando Turing se perguntou se um dia seria possível existir um programa que ia conversar com uma pessoa e essa pessoa não ia conseguir diferenciar esse programa de uma máquina e de um humano. Essa pergunta do Turing ficou conhecida como teste de Turing. E lá na década de 60, foi criada a Elisa, que foi o primeiro chatbot criado, que ele simulava um psicólogo. Ela simulava um psicólogo, que então recebia inputs textuais e normalmente ela retornava eh, frases que faziam o usuário se questionar porque ela era bem simples. Em 72 a gente teve o Perry, que simulava um paciente esquizofrênico. Em 95 a gente teve a Alice, que foi o primeiro chatbot online criado. E a partir de 2010, a gente começou a ter vários assistentes virtuais, que são agentes que não recebem entradas somente por texto. Eles também recebiam entradas por comando de voz, por exemplo. Entre eles, a gente pode citar a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, a Alexa da Amazon e também o Watson da IBM. Agora a gente vai falar um pouco mais das histórias dos companheiros virtuais e não dos agentes em geral. Para começar, um dos primeiros companheiros virtuais que surgiram foi o Tamagotchi. Talvez algum de vocês já tiveram seu Tamagotchi, mas ele consistia em um pet virtual que o usuário tinha que brincar, ele tinha que cuidar, e ele fazia essas interações utilizando esse console ou barra aparelho que está aparecendo aí para vocês. Eh, e como ele tinha que ficar com essa interação constante, porque o pet ele tinha uma vida e caso ele não fosse cuidado, ele morria. Então, isso fazia com que o usuário, o jogador ou o dono do pet começasse a ter uma conexão emocional com aquele pet. Tanto que, tipo, tinham pessoas que ficavam realmente muito tristes quando o pet morria por algum descaso delas. Depois, em 2001, a gente teve o Paro. O Paro ele é um robô terapêutico que ele foi feito para ajudar principalmente com a solidão de pessoas idosas que estavam em hospitais. E ele era essa foquinha que vocês estão vendo de pelúcia. E ele era equipado com sensores para interagir com as pessoas. E quando a pessoa apertava e tudo, ele tinha algumas falas, além de ter algumas funções de, por exemplo, ajudar a lembrar de tomar remédio. Depois, em 2014, a gente teve a Xiaoice, que foi um agente desenvolvido pela Microsoft, ficou bem famoso na China, e um dos principais diferenciais dele é que ele tinha uma capacidade de empatia muito grande a partir da resposta do usuário. Ele conseguia entender bem como o usuário estava se sentindo, e esse bem, entre aspas, o bem é considerando os agentes anteriores.
Mas a análise sentimental que foi implementada nesse agente foi muito boa e foi um dos diferenciais dele que fez com que ele se destacasse. E em 2017, a gente teve a réplica que está no ar até hoje. A réplica é um chatbot que o principal foco dela é ser uma IA de relacionamento, tanto de amizade quanto também de amoroso. A réplica já teve envolvida em várias polêmicas, até a maioria delas por conta de LGPD, mas algumas também por causa do nível que o relacionamento amoroso ia. Mas uma das coisas inovadoras dela é que o agente da réplica, né, a IA da réplica, não esperava com que o usuário começasse uma conversa com ele. Ele chegava e começava a conversa. Então ele chega e perguntava: "Ah, oi, tudo bem? Oi, como foi o dia?". Isso foi uma das coisas inovadoras. Esses são só alguns dos companheiros virtuais que surgiram até hoje, alguns em formas física e outros virtuais. Mas nosso foco agora vai ser dar uma passada nas técnicas de IA que são utilizadas, principalmente em companheiros virtuais. A gente pode dividir elas em 2 ramos: o ramo de reconhecimento de padrões e o ramo de aprendizado de máquina, sendo que o de reconhecimento veio primeiro e era o que foi utilizado lá atrás, na década de 60, pela Elisa. Eh, a gente pode pensar que no reconhecimento de padrões a gente define uma base de dados com todas as possíveis respostas, e a gente também tem que definir uma base com todas as regras que vão acionar uma resposta específica. E definir todas essas regras não é algo simples, principalmente dependendo do quão natural você quer que seu agente seja, porque você vai ter que definir muitas regras diferentes e também você vai acabar tendo que definir uma base de dados muito grande. Então isso é uma das coisas ruins dela. E outra coisa é que antigamente o reconhecimento de padrões levava em conta só a última entrada. Então isso era ruim porque não levava em conta todo o contexto, então era algo que parecia realmente robótico. Depois a gente começou a ter o aprendizado de máquina, que já foi utilizado lá pelo PAR em 2001 e é utilizado hoje por várias IAs diferentes. Por exemplo, assistente de voz, como a Alexa, usam elas também. E dentro do aprendizado de máquina, a gente tem várias técnicas diferentes. A gente tem as redes neurais, a gente tem os modelos generativos. Dois pontos que deixam ela melhor do que o reconhecimento de padrões é o fato dela conseguir se basear no contexto todo da conversa e não só na última entrada, mas também aprender com esse contexto. Então, o agente vai realmente criando uma relação com o usuário, o que ajuda ele a prover respostas melhores para o usuário no final. E além disso, você não precisa definir todas as regras, porque as regras vão sendo geradas com a interação do usuário. E dependendo, você pode até fazer uma IA que vai aprendendo completamente com o usuário e vai gerando as respostas, só que não vai ser tão eficaz assim. E um ponto que a gente tem que ressaltar é que você não tem que usar ou uma ou outra técnica. Você pode utilizar elas em conjunto, então você pode ter reconhecimento de padrões junto com o aprendizado de máquina para poder aproveitar o melhor dos dois mundos, porque reconhecimento de padrões, como você já tem todas as regras definidas, ele é mais rápido normalmente do que o aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina, como ele vai entendendo o contexto que ele está, a conversa que ele está tendo com o usuário, seja por texto, seja por voz, ele vai dando respostas melhores. Então dá para você juntar as duas coisas para construir um melhor agente. E além disso, a gente tem que falar de que no futuro talvez a gente vai ter agentes bem melhores por causa da revolução que a gente está tendo com os modelos generativos, que começou lá com o ChatGPT e a gente está no meio dessa revolução. Então a gente tem que esperar para ver como que esses modelos generativos vão ajudar a criar companheiros virtuais que vão ser cada vez mais naturais e mais difíceis de perceber que a gente está conversando com um robô, com um programa. E, gente, meu nome é Caio Teles, eu vou continuar a apresentação. Eu vou falar agora sobre alguns dos companion robots que a gente tem hoje em dia. O primeiro que eu gostaria de citar é o Kirobo. Ele é um robozinho feito pela Toyota para ser como se fosse um parceiro de viagens. Então ele conversa e responde. Ele tem um sistema de lembrança, então se você fala alguma coisa que você gosta, ele se lembra. Ele tem um sistema de reconhecimento geográfico bom, então ele consegue lembrar se você já passou de carro mais de uma vez pelo mesmo lugar.
Ele consegue reconhecer você pela sua voz, gravar quem é o dono dele pela imagem. Ele tem um aplicativo em que a Toyota incentiva os usuários a postarem fotos e vídeos se divertindo com o robozinho. Foi criado para ser um parceiro de viagens para conversar com as pessoas enquanto elas dirigem. O próximo que eu gostaria de citar é o Lovot. O Lovot foi criado para ser como um animal de estimação robótico. Ele ganhou vários prêmios de inovação. Ele não é tanto do tipo de conversar, mas ele tem um sensor muito bom, em que ele consegue diferenciar pessoas de objetos, ele se movimenta sozinho, ele pede carinho e ele ri se você faz cócegas, coisas assim. Feito para ser um animal de estimação mecânico de companhia, que foi bastante premiado aí nas convenções. O próximo que eu gostaria de falar, que é o Robert, ele foi criado para ser um ajudante, para ajudar pessoas que têm algum tipo de mobilidade debilitada. Então ele consegue retirar pessoas da cama ou de cadeira de rodas e passar elas de um lugar para o outro. Foi criado muito no intuito de ajudar, como tipo, força em casas de repouso para idosos e tal. Ele é bem maior, ele consegue se movimentar sozinho e ele pesa uns 60 quilos, ele é bem forte. O último que eu gostaria de citar é a Erika. A Erika é um robô que foi mais criado para imitar as interações e expressões humanas quando as pessoas estão conversando. Então ela tem um sistema de rir, ela faz expressões faciais enquanto escuta alguém conversando, e ela foi feita com um design bem mais humano para imitar mesmo. Ela é um robô bem polêmico lá no Japão, e ele já foi usado até como âncora em um telejornal. Vou falar agora sobre os impactos éticos e sociais dessas tecnologias na nossa sociedade. Eu gostaria de introduzir falando, como diz Aristóteles, o homem é um ser social, que só encontra felicidade se relacionando às outras pessoas, num mundo cada vez mais individualizado, em que as pessoas se especificam cada vez mais nos seus trabalhos e trabalham cada vez mais sozinhas. A gente tem crescido na sociedade um sentimento de solidão e de infelicidade, em que as pessoas cada vez têm ciclos sociais menores, se encontram cada vez menos com seus amigos. Então, os Companion Robots vêm com a perspectiva de tratar esse sintoma social atual. Outra preocupação que surge é o quão confiante a gente pode estar nesses robôs, principalmente nos casos dos robôs feitos para auxiliar humanos em alguma tarefa. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Robert, que é feito para tirar pessoas da cama e colocá-las em outro lugar, colocar numa cadeira de rodas, ou vice-versa. O quão confiante a gente pode estar que esse robô vai se comportar da maneira esperada, como que esse robô age em situações adversas, tipo no caso da pessoa cair, por exemplo, o que ele faria, quem seria responsabilizado caso esse robô viesse a deixar alguém cair ou a cometer alguma coisa, tipo, de quem seria a culpa nesse caso. Mas então, qual rumo a gente poderia tomar em relação ao uso e à criação desses companion robots? Primeiramente, regulamentar especificamente para o caso de companion robots. Então, os países devem tentar criar leis e de forma a regulamentar o uso de dados que serão coletados por esses robôs e de regulamentar o seu uso também de uma classificação indicativa ou alguma coisa que possa dizer para quais usuários essa tecnologia é realmente recomendada. Não só os estados têm que tomar providências sobre essas tecnologias, mas também as empresas devem levar em conta todos esses casos específicos que devem ter cuidado, tipo, no caso de um companion robot conversacional, a empresa deve se preocupar com os casos em que a pessoa faz uma pergunta sensível e se preocupar em projetar o robô da forma que ele responda da melhor forma possível nesses casos. E os robôs não podem ser aprovados, eles não devem passar para frente, caso eles não estejam 100% prontos para responder nesse tipo de caso. A sociedade como um todo deve integrar essa tecnologia ao cotidiano de forma calma e contida,
para que a gente diminua os impactos negativos e possa usufruir melhor dos benefícios que essa tecnologia pode trazer, que são inegáveis. Como forma geral, não só usar essa tecnologia para tratar esse sintoma, que é essa solidão latente na nossa sociedade, mas a sociedade em si tentar tratar as causas dessa solidão. E é isso. Obrigado.